pela vida Seja da bem. senhora. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe, irmã Fernanda Santana, irmã Elivânia, irmã Fernanda Laureano, lá de Jaú, irmã Valdineia também, irmã Marta, irmão Sandro, glória a Deus, glória ao Senhor, irmão Lucas. Deus abençoe a vida da irmã Denise, Deus abençoe você grandemente, minha querida irmã Adriana e irmã Maria Mãe, que está aqui as duas. A Cristiane Marques também está aqui conosco, irmã Cristiane Jusce de Petrolina, irmã Cristina de Petrolina, irmã Helenice, irmã Eliese, mas irmã Graziele, já falei com eles, irmã Eli, Deus abençoe, minha amada, tem irmã Elivânia também. Estou vendo os nomes novos aqui. Tem não, Osagna, é só com letra maiúscula. É só escrever tudo com letra maiúscula, caixa alta. Quem for saudar o irmão Marcos, é só escrever com caixa alta, no caso, letras maiúsculas, e com o nome dele na frente. É só isso aí que ele consegue entender a saudação. Deus abençoe. Ele fica muito contente. Hoje Deus fez uma festa linda entre nós aqui no finalzinho da reunião, né? Irmã Janes, que estava aqui, e os demais irmãos, irmã Denise, tinha bastante gente que está aqui conosco, mas foi uma festa no finalzinho da nossa oração. A gente saiu daqui muito contente de ver ele também, bem feliz, que a irmã Angélica, acho que é a irmã Angélica o nome dela, que estava conosco, a irmã Ângela, não, a irmã Angélica, e fez a tradução para ele. Mas olha, meus amados, nós vamos começar a nossa reunião agora, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na salinha do amor de Cristo Jesus. O nome da salinha é Amor de Cristo Jesus. Cristo, ele é amor. Cristo é paz, Cristo é vida, Cristo é paciência, Cristo é esperança. E nós estamos aqui unicamente para professar o nome dele. Nós não estamos aqui para ofender uns aos outros, machucar uns aos outros e nem julgarmos uns aos outros. O que nós fazemos aqui é puramente pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E vamos continuar nisso, no amor, porque onde tem amor, tem paz. Vocês podem ver que a salinha do amor de Cristo Jesus é só paz. Se eu falar para vocês que a gente nunca sentou, eu, mas irmão Júlio, irmão Dom, irmão Fernando, a gente nunca se reuniu para falar de um problema. Todo mês a gente reúne para orar. Então, vamos continuar assim, falando de Cristo Jesus. A gente reúne, ora, às vezes fala de uma coisinha de um irmão ou outro, assim, que precisa até de um apoio espiritual, mas não passa disso. Agora, problema, aonde tem Cristo não tem problema. As pessoas costumam dizer que tem, não tem. Eu vou morrer dizendo que não tem, porque Cristo só resolveu o problema. Então, nós estamos aqui com amor. E é por amor que nós vamos levar isso até o fim. A Irmandade que está na plataforma do YouTube, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe grandemente a todos vocês. O chat está aberto. A Irmandade do YouTube não preocupa com figurinha, não. Eu falei de figurinha, foi aqui porque a gente procura os hinos e às vezes é difícil de achar, tá? Mas é aqui que a gente fala da figurinha. Mas, assim, a Irmandade que está aí, fiquem à vontade. Eu gosto muito de deixar os irmãos na comunhão e à vontade, mas a gente precisa, tem hora que a gente precisa entender, né, que tem coisas que não edificam. Muita coisa que acontece, às vezes, não traz edificação. E nós só estamos aqui, o nosso plano é esse, é que o nome de Deus seja glorificado e que em tudo nós possamos dar glórias a Deus. Meu querido amigo, amado irmão em Cristo Jesus, que bênção tê-lo aqui junto conosco. Mandar estava com saudade, né? Você não teve aqui sexta-feira? Só terça passada, ficamos com saudade de você, seja muito bem-vindo. Você sabe que a casa é do Senhor Jesus e ele empresta um cantinho para a gente entrar. Então, seja bem-vindo. A Nega te ajuda na parte musical. E nós estamos aqui todos em comunhão e pedindo ao Senhor que te ilumine, te encha do Espírito Santo, que haja na sua vida hoje, para que seja passado para as nossas vidas muito conhecimento espiritual, paz. A Irmandade está precisando de paz. A gente está entrando no hospital agora, e o que você faz quando você vai a um hospital? Você precisa tomar uma medicação porque você está sentindo dores. Então, nós estamos assim hoje. Muitos que entraram aqui, Fernando, precisam de pulseirinha vermelha, porque estão extremamente machucados. Então, vão vir tomar um remedinho. E que Deus encha você do Espírito Santo e que saia cura para as almas hoje, em nome do Senhor Jesus. É contigo, querido. Amém. Deus te abençoe grandemente. Amém, amém.
E vamos para esse hospital e tem um médico muito bom esperando nós. Glória a Deus. É o Senhor Jesus. Esse conhece Amém. não só de corpo, de alma, né? De tudo. Amém. Vamos dar início, né? Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esta reunião familiar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Qual que é o hino que foi pedido? Pediram o hino de número 30. Então vamos cantar. Glória a Deus. Nós vamos agora orar a Glória Deus. a Deus. E cremos que tem muito pedido de oração aí, né, Marlina? Por favor, pode Sim. anunciar. Nós temos bastante pedidos de orações. A Irmandade que fez na plataforma do YouTube, todos vocês, todos os pedidos serão apresentados. O Adilson hoje ele está trabalhando, então ele não pôde dar uma assistência de falar os pedidos de orações, porque ele está compartilhando comigo essa parte, Fernando, está uma bênção. Que Muito ele bom anuncia mesmo. os pedidozinhos de lá, todo mundo trabalhando, e está ficando uma bênção mesmo. Mas Glória então seja a Deus. Irmandade já sabe que nós estamos aqui no Atacado apresentando todos os pedidos aí da plataforma. Lembrando do irmão Robson, da irmã Neuma, da irmã Maísa, da irmã Rosana, de toda a Irmandade que está aí conosco. No meu WhatsApp, não tem como nem eu contar quantos, mas todos eles, inclusive da irmã Isabel, será apresentado em nome do Senhor Jesus. Aqui na plataforma, nós temos, amém, irmã Janes, Deus abençoe pelo carinho. Deus abençoe toda a Irmandade que saudou o irmão Marcos aqui, ele está interagindo com a Irmandade no chat, isso é muito bom, por isso que é interessante a gente não pôr figurinha aqui, porque isso para ele que é surdo, também atrapalha bastante o desenvolvimento dele. Deus abençoe a Irmandade pela compreensão. A irmã Rosângela, mas o irmão Gabriel pede oração por causa, tribulação, porta de emprego, causa no INSS e família. A irmã Edileuza pede por enfermidade. A irmã Edileuza, vamos lá. A irmã Cristina, ela pede que a gente apresente ela na oração. Ela vai para o culto presencial daqui a pouco. Vai com Deus, meu amor. A irmã Vânia, ela está pedindo oração por tribulação, causa na justiça, na vida dela, também espiritual e material. A irmã Luciana pede oração por ela e pela família dela.
Oh, meu Deus, coisa linda. O irmão João, ele pede oração por diversas causas. Nós temos também a irmã Andréia Correia, que ela é uma fofa de Jesus. Ela está pedindo oração pelo irmão Fernando e a família dele. Ela pede por todos os demais irmãos que presidem na salinha e a casa deles também. Ela pede pela minha família, minha filha, Deus abençoe, meus filhos, o papai, mas a mamãe. E ela também pede pela minha irmã Neide, pela família da Neide, glória a Deus. Ela roga pela Mayra também, pelos filhinhos dela e para edificação do lar da Mayra. Ela pede pelo irmão Glauco, pelas meninas que tocam na salinha, pelo querido irmão Marcos, surdo. Ela pede também pelas nossas crianças e mocidade que estão sofrendo com as investidas do inimigo, e também pelos que são autistas, pelos nossos irmãos e irmãs da terceira idade, pela serva cujo marido foi embora e os 3 filhos estão com problemas psicológicos, inclusive um com vício. Isso é tremendo, minha amada. Ela pede pela irmã Alda, e é um processo difícil que ela está passando. Ela pede pela irmã Rosana, que a filha dela está com depressão pós-parto. Ela pede pela irmã Nivaldo e seu filho acometido pelo câncer, pelo irmão Jefferson, que está com depressão, e pelo seu irmão Jefferson com insistentes dores de cabeça. Senhor, que bênção. Ela pede pela irmã Marilene, há 8 meses acamada com dificuldade no pós-cirúrgico. Irmã André, se a irmã quiser guardar esse pedidozinho aqui tão lindo que a irmã fez, para a irmã estar colocando o dia que a irmã sentir, nós vamos ficar muito agradecidos. A irmã Graziele ainda está lembrando do irmão Fernando aqui. A irmã Cleide de Garanhuns, ela pede oração por uma microcirurgia que ela deve fazer. Ela pede pela minha irmã, ela pede pelo irmão Fernando, ela pede por mim também, por todos os unhos do YouTube. A irmã Eliane de Casinhas roga oração pela venda do imóvel de todos que estão esperando para Deus preparar isso. A irmã Graziele roga oração por mim, pela minha causa da venda da minha casa, para Deus preparar tudo. Amém, meu amor. A irmã Elaine, ela pede oração. A irmã Elaine, ela pede oração pelo irmão Getúlio Bastos, caiu e quebrou o fêmur. Senhor. Está esperando para operar. A irmã Graziele roga oração pelo esposo dela, irmão Eliezer. Ele está enfermo, tem causas e também está enlutado. A irmã Andréa Correia, que linda, irmã Andréa, ela pede pelos cordeirinhos, a Camille, de 8 anos, que vem sofrendo com compilações gastrointestinais, dentre outras questões, com irritação nos olhos, pelo filho da irmã Maria Helena, que é recém-casado, vem entrando em estado depressivo. É verdade, filho da irmã Maria Helena. Pela família Tomazelli também, Deus abençoe, irmã Eliane Tomazelli, né? Por portas de emprego para aqueles que precisam, por vendas de imóveis ou aluguel daqueles que estão precisando, que gracinha. Por causas no INSS e Justiça, que não falte o alimento na mesa dos nossos irmãos. Ela pede oração pelo irmão Robson, da plataforma do YouTube, irmão Samuel Alves, que roga oração por aflição e opressão, e pelas demais coisas, que Deus nos envia do céu a palavra. A irmã Cristiane pede oração por uma porta de emprego e por um aluno com síndrome de Down que fez um transplante sábado. A irmã Graziele roga oração pelo Diogo, que está com depressão e síndrome do pânico. Eu também peço oração pela filha da irmã Andréa Correia, que teve tanto zelo em anotar os nossos pedidos de orações, que Deus possa libertar a filha dela, a casa dela, ela também, do que ela precisar, que Deus possa recompensar com amor e carinho, não só ela, mas todos vocês que fizeram pedido de orações aqui para nós, com tanto amor. A irmã Herô, ela é tão linda, ela está pedindo oração por causa, providência de Deus, ela está em grande aflição, ela mais a irmã dela. Nós temos também aqui a irmã Eva, que nós vamos apresentar ela em oração, irmã Vilma, mais irmão Raul, Osagna também, que está mais o papai dela lá na fazenda, mas o esposo também, vamos apresentá-los nas mãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós temos também a irmã Lica, lá de Bezerros, a irmã Luciana, que é testemunhada, que Deus possa abençoar ela, a irmã Tânia, vamos apresentar ela, lembrando do irmão Dom, que está trabalhando, hoje ele disse que está num serviço que faz bastante barulho, nem sei se ele vai estar aqui conosco. A irmã Mônica, o esposo da irmã Mônica, lá das Ilhas Man, vamos apresentá-los. Lembrando, meus amados, dos nossos queridos do Japão, uma hora dessa eles já estão aqui, de manhãzinha já estão aqui. Nós temos o irmão Marcelo, mais a esposa dele, irmã, e a filha deles, Rafaela, irmão Otaki, irmã Zeli, irmão Sandro, irmã Vaniabe, irmã Karen, também são tantos lá do Japão, vamos apresentar todos, os da Europa, os daqui do Brasil,
Nossa, meus queridos, que Deus abençoe todos. Lembrando o irmão Walter Sasso também, ele sempre está nos rogando oração. Meu querido, é contigo, meu amado. Vamos apresentar a Nega também. A irmã me pediu, mas vamos apresentar a Nega também. A Nega tem um imóvel para vender, que Deus, o corretor aí do céu, o anjo corretor, pega essa casa dela e vende em nome do Senhor Jesus. É contigo, meu amado. Você sabe que, às vezes, a gente fala, né, orar por isso, por aquilo. Sim. Surgiu para mim ter que vender a casa da minha sogra, e Deus preparou que, assim, nós oramos e o corretor avaliou a casa, oramos, apresentamos na mão de Deus, mas, assim, foi uma coisa tão surpresa que a minha irmã, veio uma pessoa, ofertou a casa da minha irmã, ela vendeu a casa dela e comprou da minha sogra. Não precisou Glória a nem Deus. nada, foi movimento de Deus. Deus é lindo. Eu nunca vi uma coisa dessa, assim, em menos de 30 dias resolvi uma situação dessa. Ô, Senhor, entra, Pai. Deus mexe em tudo, né, irmãos? A gente tem que ter... Amém. Existe a fé para alcançar os milagres, existe aquela fé verdadeira. A providência, né? Aqui é a fé verdadeira, aquela fé que é para nós crermos na vida eterna. Essa é uma fé que está ligada inteiramente à salvação da nossa alma, sim, né? Sim. Nós cremos na salvação, cremos na graça de Jesus, cremos numa ressurreição, um novo corpo, e existe a fé para alcançarmos obras aqui, que nós vivemos nessa terra aqui e temos que ter fé, buscar de Deus e alcançamos. Às vezes a gente fica muito também achando que as coisas... Não podemos perder a fé, porque às vezes a gente começa a achar que tudo vai acontecer, tudo pode acontecer, mas temos que buscar de Deus também e saber pedir também, né, irmãos? Porque às vezes a gente fica pedindo coisas que é benefício para nós e não é benefício para o outro. Sim. Porque o que Deus faz, nunca ninguém fica triste. Amém. Aquilo que Deus faz de obra na nossa vida, a outra parte não vai ficar triste. Não adianta Deus fazer um milagre para mim, na minha vida, uma preparação para mim. Vamos dizer, eu tenho um carro, irmãos, com motor fundido, exemplo. O motor tá ruim, motor. Aí Deus abençoou, eu orei a Deus para Deus parar de vender aquele carro. Aí eu vendi o carro para uma pessoa, e quer dizer, eu sou beneficiado e a pessoa prejudicada. Verdade. Então não é. Isso aí não tem sentido, né? Pedir a Deus por isso. Deus age naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo. Aí o Senhor está lá, irmãos. Nós precisamos aprender sempre a pedir a Deus, orar a Deus e pedir a Deus. E também, irmãos, eu gostaria de falar isso para os irmãos também, que às vezes a gente escuta muito, escuta às vezes até na igreja, escuta também, irmãos, nos lugares, pessoas orando. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, nas nossas orações, de nós não sermos professor de Deus. A gente percebe que tem muitas pessoas que oram e às vezes na oração quer ensinar Deus, ou quer mandar Deus. Deus, vai lá agora no centro de Macumba, ele tira o homem. Que Deus, vai lá, fala assim para Deus. Deus, vai lá agora naquele homem, no meu parente, e tira ele do bar, Deus. Vai lá agora, tira ele do bar que ele está bebendo lá cachaça. Ô, irmão, Deus, quem que dá ordem para Deus? Deus é o supremo, é acima de tudo. Verdade. Ninguém dá ordem para Deus. Então, mandar a Deus, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, se é da tua vontade, tenha misericórdia, eu desejo do nosso coração, liberta aquele meu irmão, liberta aquela alma, Senhor. Onde ele está, tira ele. É assim, irmãos, temos que aprender a pedir, não mandar em Deus. Deus, a oração do Pai Nosso é muito explicativa. Então, nós vamos orar a Deus, quem o Senhor deve de orar, pede para o Senhor mandar também a sua palavra. Nesta comunhão que estamos, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor, santo é o teu nome, Pai. Toca no coração do teu povo, Senhor, para orar. Bendito é o Cordeiro de Deus, santo, 3 vezes santo és tu, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, nós te amamos. Pode orar, Glória irmão a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui ajoelhados em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Pai, te render graças por mais um dia de vida, pelas bênçãos e maravilhas que nos tem feito.
por tudo que já nos tem preparado, e te implorar que nos perdoe pelos nossos erros, falhas, faltas e pecados. Senhor Deus, te rogamos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, para que venha ao nosso encontro. Prepara-nos todas as coisas, Senhor. Sê conosco em tudo, Senhor. Te rogamos por esse santo culto, pelos cantares dos hinos. Ó Pai amado e santo, pela sua santa e poderosa palavra, que fale com as nossas almas e acalente os nossos corações, e que grave no tábuas de carne dos nossos corações, para que possamos melhor te servir nessa face dessa terra, ó Pai amado e santo. Ó Pai de caridade, te rogamos, Senhor, pelos pedidos de orações que foram apresentados, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor vá ao encontro do necessitado, prepare o alimento, que o Senhor vá ao encontro daqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor vá ao encontro daqueles que têm pedidos por causa, que aqueles que têm pedido por tribulação, aqueles que têm pedido, Senhor, para o Senhor interceder nos seus negócios, seja eles comerciais ou não, Pai amado e santo. Prepare a venda do imóvel das tuas servas que têm pedido, Pai amado e santo. Vá ao encontro, Senhor Deus, das crianças que estão com depressão, dos adultos e dos idosos. Ó Pai de caridade, vá ao encontro daqueles que pedem por restauração do casamento, que pede por restauração da família, que pede para que o Senhor liberte dos vícios da droga, da bebida, do cigarro, Pai amado e santo. Ó Pai de caridade, muitas são as necessidades que se encontram no meio do seu povo. Tenha misericórdia, Senhor. Vá ao encontro daqueles que estão passando por prova espiritual e prova material, Senhor. Que o Senhor abençoe seu ministério santo e os revista cada vez mais. Tenha misericórdia, o Senhor os capacite. Vá ao encontro do irmão Fernando, que está atendendo essa santa reunião, e da sua família. Vá ao encontro da irmã Elinás, Senhor. Amém. Tenha misericórdia da tua serva. Ela tem rogado muito pelas suas irmãs, pela sua família, pelo seu papai. Tenha misericórdia, Senhor. Poderoso é o Senhor fazer uma obra na vida da tua serva. Ó Pai de caridade, vá ao encontro daqueles que atendem na salinha do amor, como o irmão Dom, o irmão Fernando, o irmão Júlio, Marcelo Pires, o irmão Alexandre, o Pai amado, Marcelo, Deus. O irmão Moisés, o irmão Cícero, e tantos outros irmãos que têm atendido a sua obra com prazer, ó Deus bendito e santo. Se for da sua vontade, prepare mais irmãos, para que possa, Senhor, vir ao encontro dessa querida irmandade, que tem muitas necessidades, ó Pai amado e santo, e aqui tem encontrado o seu refúgio para estar louvando e engrandecendo o seu santo nome, ó Deus bendito. Ó Pai de caridade, tudo isso nós lhe pedimos, não em nosso nome, mas em nome do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina ao seu lado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória Aleluia, a Deus. Pai. Coisa Bendito linda, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Fernando? Sim. Antes de você falar qualquer coisa aí, eu queria ver se a irmã Angélica, que traduziu de manhã, que eu estou vendo duas Angélicas aqui. Se a irmã puder levantar a mãozinha, aqui, e se a irmã estiver disponível para fazer a tradução para o irmão Marcos, a gente vai ficar muito feliz, e ele também. Agora, se a irmã não puder também, que tem duas Angélicas, eu não me lembro qual foi a irmã Angélica que fez a tradução. É só levantar a mãozinha que quando a irmã... Pronto. Angélica Rosa. Se a irmã estiver disponível, eu vou colocar a irmã como co-anfitriã. A irmã pode fazer a tradução para ele? É só abrir o microfonezinho da irmã. Meu Deus, irmã. Irmã, seria um prazer, eu estou fazendo uma janta aqui para minha mãe. Não tem problema, meu amor. Eu entro para ajudar um pouco que eu der conta, viu, irmã? Irmã, tá perdoa. Bom. Não tem problema não, irmã Angélica. Deus abençoe. Pode fazer sua janta aí tranquila. Aí, a hora que você sentir, você entra, tá bom? Eu aviso a irmã, viu? Deus abençoe. Amém. Pronto, meu amado. Fala para a irmã continuar fazendo a janta e não desligar da reunião. Pode continuar. Isso.
Isso, fazendo a comidinha dela lá e ouvindo aqui na comunhão. Deus abençoe. Irmãos, servir a Deus, nós temos que aprender a servir a Deus em qualquer lugar. O Senhor Jesus, quando estava com aquela mulher em Samaria, mulher de Samaria, ela estava preocupada porque ela, conversando com o Senhor, dizendo que os judeus adoravam a Deus em Jerusalém. E ela, acostumada a adorar a Deus no Monte Gerizim. Mas o Senhor Jesus falou para ela que ela deveria adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus, nós precisamos aprender, irmãos, a adorar a Deus no trabalho, no caminho do trabalho, no ônibus, no metrô, no Uber, no táxi, a pé, bicicleta. Porque não tem como, irmãos, se nós passarmos um dia irados, né, discussões, passar um dia irritado, muitas vezes não lembra nem da existência de Deus. 12 horas, da hora que acorda, às vezes não fazemos nem oração, levanta correndo. Não adianta depois falar, eu vou lá servir a Deus na igreja, 1h30, ainda nós somos acostumados como crentes, ainda ir lá na igreja, ainda falar assim, eu vou lá buscar a palavra, quer dizer, não vou lá nem oferecer nada para Deus. Esse é um costume que os cristãos têm, irmãos, que nós precisamos tentar acrescentar dentro de nós o desejo de louvar a Deus. Deus se alimenta, Deus fica feliz com o nosso louvor. E nós temos um costume de, eu vou buscar a palavra hoje. Não vai no culto, não é um culto de adoração a Deus. É um culto para mim. Para mim, lá só se alimentar. Só eu preciso. Vou lá alimentar a minha alma. Mas Deus precisa. E Deus se alegra do nosso louvor. E para que Ele mande a sua palavra, nós precisamos ter em mente que nós precisamos louvar a Deus, engrandecer o seu nome. Então, nós precisamos aprender, irmãos, a tentar colocar a graça de Jesus na nossa conversação. Tentar colocar, não é ignorância. Eu digo sempre, irmãos, a gente ouvia muito falar antigamente de irmãos que tinham um dom de evangelista. Hoje não se ouve mais falar desse dom de evangelista. E um costume que não é muito bom, às vezes a gente vê irmãos que eles gostam de falar de igreja, gostam de falar da igreja dele. Eu já falei isso, irmãos, eu estou sentindo falar de novo, eu estou trazendo aqui. Então, tem irmãos que gostam de falar de igreja, gostam de falar da sua igreja. Pega uma pessoa de outra igreja e ele quer colocar a igreja dele acima da do outro, com uma forma até, sem talvez ele, com a intenção, mas de uma forma egoísta, talvez até de humilhar aquela pessoa. Olha, sai da sua igreja, vem para a minha, porque a minha é melhor. A minha tem 25 mil templos, a minha é prédio próprio, a minha igreja, ninguém recebe nada lá. Lá ninguém prega para ganhar dinheiro, ninguém ganha dinheiro para pregar. Então, ao invés da pessoa evangelizar, ele vai falar de igreja, de templo. E nós precisamos, irmãos, se existe... Nós servimos a Deus aqui na congregação cristã no Brasil, e tem alguns aqui que estão entre nós que são de outras denominações. Mas nós, irmãos, nós temos que saber sempre, se existe a congregação, se existe a Assembleia de Deus, se existe a Igreja Batista Presbiteriana, é porque existiu Jesus Cristo que morreu na cruz. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria templos, não haveria igreja, estaria lá ainda. Lá em Israel teriam os templos, estariam adorando a Deus somente e lendo o Velho Testamento. Irmãos, então estariam lá fazendo isso. Só um minutinho, irmãos, aqui, segundinho. Eles estariam lá servindo a Deus, nos templos lá em Jerusalém, lendo a lei mosaica, lendo os 10 mandamentos. Mas a graça de Jesus, através da morte de Cristo na cruz, veio para nós a salvação para os gentios, através da ida de Paulo
né? A ida de Paulo a Roma, e dali Roma era uma cidade, uma metrópole que iam pessoas de todos os lugares. Então, ali Paulo pregou para as pessoas e saiu para os gentios. Então, irmãos, se existem essas igrejas, as nossas igrejas e as demais, porque tem Cristo Jesus. Então, não há um porquê, irmãos. Eu já me peguei outras vezes, eu digo para os irmãos isso porque eu já errei também nisso. Eu já me peguei outras vezes falando, a pessoa fala, olha, que igreja que você é? Você é crente? Sim, eu sou crente. Que igreja da sua igreja você é? Ah, eu sou lá da congregação que está no Brasil. Você conhece a congregação? Eu dizendo o que eu estava falando. Você conhece? A pessoa fala assim, eu já ouvi falar, já passei. Então, e como que é a sua igreja? Ah, minha igreja é uma igreja muito boa. Nossa, minha igreja é tudo prédio próprio, não deve nada para ninguém, não paga aluguel, minha igreja tem 20 e tantos mil templos. Puxa, e como que é lá, vocês são, lá, o que é lá que tem, pastor? Não, lá não tem pastor, não. Pastor é Jesus. Não, lá não tem pastor, pastor é Jesus. Que isso, não. Lá ninguém recebe. Não, irmãos, tudo errado, eu falei tudo errado. A gente vai aprendendo na vida. Eu tenho que falar para as pessoas, é da graça de Jesus. Você serve a Deus, sirvo a Deus, eu sirvo, eu recebi a graça de Deus, de Cristo Jesus no meu coração, e eu sirvo a Deus lá na congregação. Mas eu poderia estar servindo a Deus em outro lugar também. Meu avô era presbiteriano, só que meu pai foi da congregação. A minha avó era católica, e a minha mãe foi para a congregação e trouxe as irmãs. Mas eu poderia estar em outro lugar, servindo ao Senhor Jesus também. Então, irmãos, aí eu errei por várias vezes, falar, não, na minha igreja lá não tem pastor é Jesus. Irmãos, a maneira que fala quando fala de pastor é o que cuida de ovelha, não é o sumo pastor Jesus Cristo. Homem nenhum se compara ao Senhor Jesus. Homem nenhum dá para comparar com Jesus. Então não há por que a gente preocupar, se ele é pastor ou não é pastor, isso é de menos, irmãos. Irmão, de menos. Se fosse assim, irmãos, o mesmo nome ancião, ele tem traduções, várias traduções em hebraico, em grego, é presbítero, é bispo, entendeu? Então eu posso falar para qualquer pessoa, não, na minha igreja não tem pastor, mas lá tem bispo. Ah, não, irmão, lá não tem bispo, não, lá tem ancião. Não, bispo e ancião é a mesma coisa, entendeu, irmãos? Então essas nomenclaturas não mudam a graça, não muda a entrada nossa para o céu. Nós precisamos nos libertar disso. Você está indo numa igreja onde tem isso, louvado seja Deus, mas não achar que isso é o que impede da pessoa entrar no céu ou não entrar na glória de Deus. Nós precisamos tirar de nós certos pesos e servir a Deus com leveza. Se você serve na congregação e lá tem algumas regras, siga aquelas regras. Senão vai atrapalhar, porque você está lá dentro. Então tem que seguir essas regras de lá. Senão, vai para outro lugar. Entendeu, irmãos? Mas isso não muda a entrada nossa na glória de Deus, ou não entrada em nome, isso, aquilo. Então nós precisamos aprender e mudar a nossa maneira de servir a Deus. É só isso mesmo, Alinai. Tem alguma coisa para falar para os irmãos? Fica à vontade, viu? Meu amado, é só Deus abençoe pelos conselhos e só falando aqui para os irmãos que nós estamos pegando esse gancho aí que você está falando da gente sempre colocar nós acima, nós temos uma situação muito séria. Quando a gente fala que nós estamos indo contra a palavra de Deus. Ir contra a palavra de Deus é uma coisa muito pesada para todos. É uma coisa assim, quando esse falar, se você vai contra a palavra de Deus, Deus vai te arrebentar todo, vai te cobrar. Ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente tem que primeiro conhecer o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que está escrito na Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Então, é muito difícil. Se você vai contra o que está escrito dentro das Sagradas Escrituras, e nosso profeta messiânico aí, Isaías, ainda disse o seguinte: leia no livro do Senhor e veja. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma faltará, porque a boca do Senhor disse. Então, qual é o livro do Senhor? Os 4 evangelhos, as cartas. Ele não falou, leia no livro de Moisés, leia no Pentateuco, porque os judeus, você sabe, Fernando, que eles são bem criteriosos. Eles têm o Pentateuco, eles têm os livros dos profetas,
e tem os Salmos. Eles não têm o Novo Testamento. O Novo Testamento ficou para nós. Só que o nosso é todo junto, mas o livro do Senhor é lá, o Novo Testamento. E o que acontece? Às vezes a gente escuta, hoje mesmo nós escutamos uma fala que é muito forte. Nós estamos indo contra a palavra de Deus e Deus vai pesar a mão sobre nós. Eu já disse para vocês, e eu falo mais uma vez, não é para tudo que eu falo amém. Não é porque o apóstolo Paulo disse, examinai tudo. Tudo que o homem fala, que prega na frente, tem que examinar para ver se realmente está escrito aquilo, se é daquele jeito que está. Se realmente, porque nós somos sujeitos a erros. Então, o Senhor deu essa luz a Paulo e disse, examinai tudo. Então, nós temos que entender o que é estar contra e falar da palavra de Deus. Nós temos que conhecer primeiro a palavra de Deus para achar que nós estamos falando mal e julgando, porque não tem homem que julgue a palavra de Deus. Então, vamos aprender que a palavra de Deus é uma coisa muito santa, muito pura, muito verdadeira, muito genuína. E se você anda pela palavra de Deus, não tem como você falar mal dela. É uma coisa muito séria isso. Agora, quando às vezes alguém prega alguma coisa, eu sou criteriosa, viu? E eu já disse isso para vocês. E não preciso esconder. Quando alguém prega alguma coisa, eu cheguei, sim, nas nossas denominações, na minha comum. E o irmão pregou lá um negócio. Não, eu conheço a verdade. Naquele momento ali, o que ele disse não está dentro da palavra de Deus. Não tem porquê eu aceitar e nem dizer amém àquilo. E eu não estou fora da palavra de Deus. Está escrito. Examinai tudo. E ainda tem uma parte que está escrito o seguinte, quando um falar, o outro confere para ver se está escrito lá na palavra de Deus. Se realmente é aquilo que tem que ser. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, ele não vai matar ninguém. Se essa pessoa errar, se essa pessoa, às vezes, por um deslize, ele até falar alguma coisa que não é, ele não está aqui para fazer isso. Ele está aqui para nos dar amor, para nos dar carinho, para nos dar um conforto, porque nós já vivemos em um mundo tão difícil, tão duro lá fora, tão duro, que é muito difícil. Nós temos que ver, está escrito assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz assim, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende só o bem. Abstém-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. É só Deus quem nos santifica. Fernanda, é uma parte que vocês, irmãos que estão pregando aqui, precisa mostrar isso para a Irmandade. Ler. Nós vamos começar a ler o Novo Testamento aqui agora, eu acredito que no próximo mês, para que a Irmandade entenda que nós não nos santificamos, não. Não existe um homem neste mundo que consiga santificar. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele faz isso. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É só Ele que nos santifica, é só Ele que nos purifica. Nós não conseguimos. E uma vez que Cristo entra na sua vida e que você recebe o Espírito Santo, isso tudo, mas tudo, provém de dentro para fora. Não tem como eu falar para os irmãos aqui, Fernando, santifica, você não usa roupa curta, você não faz, não vai adiantar, palavra em vão. Agora, o dia que a santificação entrar e aquilo começar a incomodar a pessoa, porque isso é muito pessoal. O Senhor disse, o meu reino não é nem comida, nem bebida. Está escrito na palavra. Se eu negar isso, aí eu estou indo contra a palavra de Deus.
Nós temos que ser inteligentes, espirituais e saber o que nós estamos falando. A partir do momento que eu falo isso, que nós precisamos... não, a Irmandade tem que andar assim, assim. Eu estou negando, indo contra a palavra de Deus. O reino de Deus não é comida e nem vestido. É paz, é caridade, é amor e obediência a Deus. Deus não é peso, Deus não é fardo pesado, Deus não é cruz. O dia que nós conscientizarmos que ele disse, ele falou lá, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Ele não tinha carregado cruz ainda, e ele disse para a gente seguir ele. Pegar a cruz, entregar para ele e seguir ele, porque o próprio profeta messiânico, Isaías, disse que ele carregou tudo para nós. E ele diz, o Senhor Jesus diz numa parte da palavra assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, a Irmandade, não tenha medo. Muitos irmãos me procuraram hoje com medo de que Deus vai cobrar alguma coisa deles. Eu falei, para com isso. O Senhor Jesus, ele cobrou lá atrás de Salomão. Quem lê entende, sabe o que eu estou falando. Naquela época era lei, olho por olho, dente por dente. Eles estavam na lei. Nós estamos vivendo a plenitude da graça, onde Cristo Jesus veio salvar os seus. E olha, tem mais uma coisa, a Irmandade procura ter consciência que aqueles que estão predestinados e escolhidos, ponto final, eles podem chegar, Fernando e toda a Irmandade, no fim, eles podem virar uns beberrão, as mulheres fazer o que quiserem fazer, mas é uma coisa. O nome está escrito no livro da vida. Acabou. Acabou. O Senhor, uma vez que ele fez o projeto dele, ele não vai desmanchar. Então, a Irmandade, não tenha medo de coisas que não estão baseadas na Escritura, porque Cristo vive em nós e nós temos que ser inteligentes. Tem muita Irmandade sofrendo por causa disso, de achar que Deus é o Deus que mata, que destrói o povo, que Deus vai passar com 10 dias, 7 dias, 3 dias matando todo mundo, que as nossas orações não serão ouvidas. Santo é o Senhor, que ele veio para nós, meus amados. Orem, peçam, não tenham medo. E só peça ao Senhor, Senhor, me santifique. Só ele pode nos santificar. Aquele que quiser levantar um jejum, que quiser jejuar, que quiser clamar, que quiser fazer alguma coisa assim, peça ao Senhor, Senhor, me capacita para mim fazer um jejum. Eu sou acostumada a fazer jejum, mas é porque a minha prova, eu passei uma prova grande. Então, a gente é acostumado a fazer algumas coisas. Acostumado não, a gente tem uma destreza para fazer. Mas a Irmandade que não consegue, vocês não conseguem, vai pedindo a Deus que o Senhor santifique vocês e purifique, porque nós não podemos fazer nada disso. E Deus é amor, meus amados. Esse Deus perverso, que as pessoas dizem que mata, que cobra, esse Deus eu não conheço. Se vocês conhecem esse Deus, eu não quero nem que me apresentem, porque o Deus que eu conheço foi o que mandou o filho dele morrer morte de cruz por nós, para salvar a mim, a você e a nós todos. E o meu Senhor Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os machucados. E nós estamos aqui para isso. É contigo, meu querido. A gente precisa falar isso, não pode estar deixando, porque a Irmandade sofre. E sofre. Tem uma irmã que ela me mandou uma mensagem, ela disse para mim, Fernando, eu não durmo de tanto que eu ouço dizer que Deus vai me acabar. Para com isso. Nós servimos a um Deus zeloso, um Deus Pai. Você vai acabar com seu filho, Fernando? Se ele fizer uma coisa errada, você vai matar ele? Você vai dar 3 dias de vida para ele aí, para você chegar e jogar uma maldição no seu filho? Você que é homem, fruto de pecado. Fruto de pecado, que nós somos fruto de pecados. Só não entende que nós somos quem não quer entender. Você imagina Deus, você acha que Deus vai jogar essa bomba em cima da gente? Não, gente. Vamos ser inteligentes e servir a Deus com sabedoria. É contigo, amado. Irmão Jefferson, nós estamos orando por ele, tá? Inclusive, a nossa querida irmã Andréia lembrou dele na oração. Fala, meu amado. É contigo, tá? Muitas pessoas acham que Deus precisa provar as pessoas com doença, com tantas desgraças para poder santificar, para poder ficar mais crente. Não é? O próprio Senhor Jesus, ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, assim, está cansado, está oprimido, quem vai aliviar é o Senhor. Não é o Senhor que vai colocar o
o cansaço, vai colocar opressão. Não, ele é alívio para isso tudo. Então, qual que é a diferença de quem serve ao Senhor Deus e Cristo Jesus e para quem não serve? A diferença é que nós temos um consolo, irmãos. Nós vemos aqui os irmãos orando, as irmãs orando. Isso aqui, essa oração, quando os irmãos se reúnem aqui para orar, uma reunião, isso é uma terapia espiritual. Enquanto outros do mundo não estão tendo isso. Estão provados, estão angustiados também, irmãos. O câncer, se você for lá entrar no hospital e falar a paz de Deus, não vai ter irmão quase. A maioria das pessoas do mundo vai te ver, procurar lá, vai ter um crente, vai ter um ateu, vai ter uma pessoa de uma religião afrodescendente, vai ter uma pessoa de uma religião oriental, vai ter quem adora lá o Buda, entendeu? Então, assim, irmãos, as coisas vêm para o justo e para o injusto na Terra. Então, não é Deus que fica lá assim, ó, olhando, a irmã Maria, lá em cidade lá de São Paulo, eu vou pressionar ela essa semana, vou esmagar ela, porque ela tem que me servir. Que Deus é isso? Não existe. Isso é criação do homem. É criação de algumas pessoas que ficam criando coisas para pressionar as pessoas, para que elas fiquem dependentes de um líder espiritual. Isso é coisa do passado, que veio trazendo para o futuro. O Senhor Jesus, ele liberta. Ele é salvação de alma, ele tira o cansaço, ele tira a opressão. Ele não oprime, ele tira a opressão. Não existe isso, irmão. Eu não fui na igreja essa semana, aí saí ali, caí de bicicleta. Deus me provou, porque eu não fui na igreja. Eu não orei hoje de manhã, eu saí, bati o carro, foi Deus que me provou. Não existe. Tira isso do teu vocabulário, tira isso da tua mente. Isso não existe, irmão. Alguém plantou na cabeça de alguém. Mas é difícil tirar isso da cabeça das pessoas, que o Senhor Jesus é libertação de alma, é libertação de corpo, é vida. E nós não estamos aqui servindo a um Deus que é irado todos os dias. Era coisa do passado. Deus se irava com o homem, porque o homem trocava Deus pela idolatria. Depois o Senhor Jesus, Deus mandou Jesus Cristo. Deus mandou Jesus Cristo, fez o concerto com o homem. E a partir daquele momento, Deus falou, não falo mais com o homem, Jesus. Fala com o homem você, fala para ele falar diretamente com você e você leva para mim. É isso, por que existe oração que é feita a Deus em nome de Jesus? Falamos com Deus, mas Jesus que vai interceder por nós. Então Deus não está mais falando com o homem diretamente. A gente fala com Jesus, fala para Deus, mas fala Jesus, intercede por nós. Lá, entendeu? A oração é Deus, mas Jesus vai interceder por nós, irmãos. Então, assim, nós precisamos tirar isso da nossa mente. As pessoas são provadas, a pessoa cai num pecado de adultério, irmãos, dá a impressão que o mundo inteiro vai cair na cabeça dele. A pessoa caiu numa fornicação, errou lá, cometeu um pecado da carne, um pecado sexual, dá a impressão que vai vir câncer, vai vir tudo quanto é doença, vai vir tudo na vida da pessoa. Não vai. Deus quer ver a pessoa liberta. A pessoa vai sofrer por si só, porque Deus deixou dentro de nós um sentimento, Deus deixou dentro de cada ser humano um sentimento chamado consciência. A consciência é a nossa cura. A consciência, ela nos pressiona dia e noite para nós não fazermos de novo o errado. Porque se nós roubarmos alguma coisa de alguém, nós vamos sentir a nossa consciência pesando sobre nós. Então, ela vai pesar sobre nós para que nós não cometamos aquilo de novo. Então, ela é o remédio nosso que Deus deixou. Irmãos, então nós precisamos aprender, entender que Deus é o Deus do amor, da misericórdia, da bondade. Verdade. Mas eu tô com um cachorrinho aqui do meu lado aqui, que ele quis ficar perto de mim hoje, eu vou ter que tirar ele. Só que ele tá tão feliz hoje aqui, que ele fica rosnando, e para lá e para cá. Não está atrapalhando não, Fernando. E vem aqui, ele pega um bichinho, ele corre para lá, ele traz aqui, ele mexe para cá, olha que alegria. Irmãos, é isso. Agora, eu como dono de um cachorrinho desse, vou ver meu cachorrinho ali que não está fazendo o que eu quero, vou lá e espancar ele para curar ele? Não é assim que eu faço. E você acha que Deus vai fazer isso com alguém, irmãos? Bater, machucar, colocar uma doença, colocar uma dor de cabeça insuportável, colocar uma depressão, uma esquizofrenia para a pessoa perder a mente? Não existe isso. Não existe isso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Então vamos crer nesse Jesus.
no Jesus do amor, da misericórdia. Se a irmã quer que Deus salve alguém da tua família, um esposo teu, alguém da tua família que é um beberrão, é um usuário de droga, alguma coisa, ele largou da igreja, não pede para Deus colocar doença nele, não, que Deus não vai fazer isso. Esse não é o Deus que faz isso. Pede para Deus dar um sonho para ele de madrugada, que você está subindo para a glória de Deus, ele está ficando aqui embaixo, junto com o diabo. Glória a Deus. E na hora que ele vai acordar de manhã, ele vai dobrar o joelho dele assustado. Vai dobrar o joelho dele assustado e vai falar para você assim, hoje tem culto? É assim? Quantos casos nós já vimos assim? Por que não o seu? Para que Deus vai querer colocar? Irmãos, Deus não precisa disso. Deus é maior que tudo. Deus não precisa colocar uma doença no homem para que ele se converta. É só Deus colocar no coração dele o desejo dele servir a Deus. Amém. Pontos. Acabou. Finaliza ali. Vai ser um grande homem de Deus servindo ao Senhor. Vamos tirar isso, irmãos, o nosso pensamento, a irmandade. A gente vê muitos irmãos carregando peso sobre a cabeça, sentença sobre a cabeça que não existe, irmão. Se alguém der uma sentença para você que dentro de poucos dias você vai vir passar um trator na tua vida, arrebentar com tudo, você repreende essa sentença em nome do Senhor Jesus. Que caia sobre a pessoa, não sobre você. Repreenda. Acontece muito isso, irmãos. Eu já vi pessoas destruírem casamentos. Eu já vi pessoa apontar para um outro e falar assim, ó, esse namoro que você está tendo aí, esse noivado que você está tendo não é de Deus. Termina ele que eu vou te colocar uma pessoa no teu caminho. E era uma pessoa santa que estava do lado, o moço amava a moça. Mas não era da vontade do profeta, né? Ou do falso. Não era da vontade dele. Ele queria a outra, que o irmãozinho casasse com a outra. Mas aí ele se usou da palavra, da revelação que ele dizia que tinha e destruiu uma vida. Destruiu uma vida de uma moça que nunca mais casou. Verdade. Moça com 65 anos, tinha 25, 40 anos aí, não casou porque houve uma falsa profecia que jogou uma sentença. Se você casar com fulano, tua vida vai ser uma vida de prova, teus filhos serão doentes. Que isso, irmão? Maldição. Deus não atua em maldição. Onde tem maldição, não está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é bênção na vida do povo. Amém. Deus seja louvado por tudo isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Malinai, você quer cantar um hino? Vamos cantar um hino? Isso, já pediram até um hino. É o 424, foi, nega? Sim. 424, meu amado. Glória a Deus. Tá bom. Peço aos irmãos que coloquem o linkzinho nos status de vocês aí do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Dê um joinha aí no canal do YouTube. Aperta esse joinha aí. Vamos convidar o povo. Glória a Deus. Deus abençoe.
Glória a Deus. Glória a Deus. Marlina, tem alguns irmãos aqui entre nós? Tem o querido irmão Dom, que eu acho que está trabalhando, nosso amado irmão Glauco também. Só os dois que estão aqui, e o nosso querido irmão Fernando. Glória a Deus. Estamos debaixo do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Irmão Glauco, tem a palavra, irmão Glauco, irmão Dom. Deus abençoe, irmão Fernando. Estou na comunhão com o irmão. Deus te abençoe, irmão Fernando. Acabei de chegar em casa agora. Estou na comunhão já. Deus abençoe. Irmão Dom, se está em casa, está preparado. Acabei de chegar, irmão. Estou aqui uma bagunça ainda. Deus abençoe. Mas eu estou na comunhão. Estamos preparando já para estar junto com você aqui. Já estou ouvindo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra que o Senhor nos trouxe. É o livro de Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. É o capítulo 25. Mateus 25. Esse título diz: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Vamos ler com a guia do Espírito Santo. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão neste momento ouvindo aqui, irmãos, ao vivo, e outros que ouvirão depois a palavra de Deus. Deus sempre dá a dizer isso, que a palavra de Deus, ela liberta a todo momento que nós ouvimos ela, irmãos. Isso aqui foi escrito há quantos anos, né?
e ela liberta. Então, a palavra de Deus, para quem vai ouvir ela daqui 1 mês, 1 ano, não sei. Deus o sabe, né? Porque o tempo nosso é diferente do tempo de Deus, então ele age a todo momento na nossa vida. Essa aqui é uma das parábolas, irmãos, que o Senhor Jesus falava muito com parábolas com os homens. Porque eram pessoas muito simples também. Não tinha como, às vezes, o Senhor falar com palavras difíceis. Às vezes o Senhor falava de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem a palavra. Mas para tocar, que a palavra pudesse tocar nas pessoas. Irmãos, e essa aqui é uma das parábolas que esclarece sobre a vinda do Senhor Jesus, o momento do Senhor Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa preparação, sobre estarmos preparados, irmãos, diariamente. E aqui ele fala que não sabe o momento que ele virá. Quem sabe o momento que o Senhor virá, irmãos? Porque poderemos também amanhã, ou depois de amanhã, ou outro dia, não estarmos aqui mais vivos, estarmos sepultados. Quem garante? Nós tivemos no Brasil mais de 650 mil mortes em 2 anos. Quem imaginava que morreriam essas pessoas? Então, para eles, antecipou um pouquinho, não tem mais tempo, né, irmãos? E aqui o Senhor explica que nós devemos estar todos os dias preparados. Mas, irmãos, qual que é a preparação? Qual que é a preparação que eu poderia aqui pregar para os irmãos, para as irmãs? Você tem que estar preparado hoje. É uma veste? É um terno? É, irmãos? Não, isso aqui é um costume que nós temos. Isso não leva... Isso aqui não é azeite que acende lâmpada. Roupa não é azeite que acende lâmpada. Irmãos, mas o que acende a lâmpada é a graça de Jesus Cristo dentro de nós. É o amor. E o que é a graça de Jesus? O que a irmã precisa ter para estar preparada todos os dias? Não é um dia. Você está preparada hoje para a vinda do Senhor? O Senhor pode vir essa noite, amanhã, ninguém sabe. Mas como eu me preparo para a vinda do Senhor? É ter orado hoje 7 dias, 7 vezes no dia? É ter ficado 2, 3 horas em oração? É ter ficado em jejum? É ter congregado à noite e ouvido a palavra? Não, nada disso, irmãos. Nada disso nos prepara para entrar na glória de Deus. Só existe 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Os demais, irmãos, foram acrescentados pelos apóstolos por costumes da época, por costumes dos homens, das mulheres. Quando se fala da mulher ter o cabelo crescido, irmãos, é porque precisava que a mulher diferenciasse dos homens. Mas qual que é o mandamento para deixar a irmã que está ouvindo aqui agora, o irmão que está ouvindo, onde quer que você esteja agora, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, onde você está na cozinha da irmã preparando comida, como a serva de Deus falando, preparando para sua mãe. O que você precisa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Está conseguindo fazer isso, irmã? Irmão, está conseguindo fazer isso? Está conseguindo amar Deus sobre tudo na tua vida? Ou você consegue trocar Deus por alguma oferta? Por alguma oferta do maligno? Você consegue rapidamente trocar Deus? Você consegue abandonar algumas coisas, alguns ensinamentos? E é mais fácil para você trocar Deus pelo pecado. E quando nós falamos amar Deus sobre tudo, irmãos, envolve tantas coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. Não dá só para amar os nossos filhos, irmãos. Não dá só para amar a nossa casa. Tem que doer no teu coração pelo próximo. Quando chega para você que uma família está com fome, mesmo que tiver que dividir o teu arrozinho que duraria 30 dias, mas vai faltar daqui 15 dias se você dividir. Mas se tiver que dividir, pega metade e leva lá.
Amor ao próximo é sentir a dor pelo companheiro. E aqui o Senhor fala, irmãos, de 10 virgens. E elas estavam com as suas lâmpadas, né? 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Essa loucura que fala aqui, irmãos, que loucura é essa? Talvez o despreparo, talvez não estava, né? É o oposto da prudência aqui, no caso. Uma era prudente, outra era imprudente, né? Mas não que eram pessoas loucas, né? Malucas, que brigavam, xingavam, não. Eram prudentes, tanto é que elas estavam lá esperando o esposo. Então, eram prudentes, umas mais preparadas, umas mais fazendo aquilo que lhe cabiam para esperar o esposo. As outras também estavam esperando o esposo, também tinham a intenção, irmãos, de entrar com o esposo. Isso nos compara a nós que estamos aqui, que estão nas igrejas, o povo. Quantas são pessoas, são milhares e milhares de pessoas com a intenção de encontrar o Senhor Jesus. Mas dentro desses tem alguns que estão mais preparados e outros não estão preparados. Estão um pouco imprudentes, talvez dispersos. Mas aqui, irmãos, foi passando, o esposo tardou. É um pouco reflexo do que nós estamos vivendo hoje. Parece, né, irmãos, que o Senhor Jesus vai vir amanhã, não vem, não vem. Um dia, eu conversando com a minha avó, ela falou assim, eu escuto falar que Jesus vem desde criança. Eu já estou com 85 anos e Jesus não veio até hoje. Eu falei, vó, mas o que vai fazer o quê? Nós não sabemos o tempo de Deus? Qual que é o tempo de Deus para achar que ele tem que vir dentro dos meus 100 anos, dentro dos meus 80? O tempo de Deus, se um dia para Deus é 1000 anos para nós, então não tem significado o nosso tempo diante de Deus. Então não há como nós falarmos, Deus está demorando, Deus está chegando logo. Não dá, irmãos. O tempo de Deus é atemporal. Deus não vive no tempo do relógio do homem. Deus é eterno, e quando a eternidade não se fala de tempo, porque tudo é mais longo, tudo vale por muito tempo. Elas tomaram as pessoas e não levaram azeite consigo, as loucas, as imprudentes, né? Não vamos falar loucas, né, irmão? Está escrito loucas aqui, mas talvez por erro de tradução, que a Bíblia foi traduzida várias vezes. Primeiramente, foi traduzida para o grego, para uma parte lá de Israel que falava-se muito grego, e eram as mulheres imprudentes. Não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O esposo tardou, transquenejaram todas e adormeceram. Sentiram o sono da vida, o cansaço da vida, e adormeceram, e ficou ali acesa, queimou-se o azeite. O tempo passou, né, irmã e irmão? Quanto tempo tem passado da tua vida e parece que nada vai acontecer, nenhum milagre, nenhuma coisa boa. Quantos anos você vem nessa luta, nessa prova, tantas coisas, parece que nada vai acontecer. E você vem fraquejando, vem o cansaço da vida, parece que vai dormir, parece que vai apagar, e nada acontece. Mas hoje a palavra veio para alegrar o teu coração, para encher a tua botija de azeite. Isso aqui é uma parábola que o Senhor Jesus, irmão, fez. Não significa que essa parábola é para nós que estamos aqui, que metade vai, 50% vai entrar na glória de Deus, outros 50% não, porque a intenção do Senhor Jesus é que os 100% entrem. Glória a Deus. Isso aqui é uma comparação para despertar a irmã, para despertar a mim, para nós tomarmos cuidado, mesmo com o cansaço da vida, mesmo com os sofrimentos, com as provações, nós possamos estar todos os dias, irmãos, mesmo de manhã acordando sem vontade de acordar, levantando com aflição, porque não dá mais, porque tua mente não deixa você ficar na cama, porque ela só pensa em tantas coisas, e pensa, tantas coisas ruins que vêm. É medo da vida, é medo do desemprego, medo da fome, medo de ficar na rua, medo de ter que morar debaixo da ponte, medo de não pagar os boletos, medo de ter que tirar o filho da escola, medo de tirar o filho da escola, da faculdade. Senhor, paz seja em vós. Aqui, irmãos, elas descansaram. Glória a Deus. Elas dormiram. E quando elas perceberam e acordaram, disseram,
Está vindo o esposo, veio um aviso. Tardando o esposo, os que nejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro, quer dizer, avisaram. Alguém gritou lá, né? O Senhor Jesus falando essa parábola. Olha isso aqui, irmãos. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às loucas: dá um pouquinho do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, as nossas lâmpadas se apagam. Mas, irmãos, hoje o Senhor me traz de uma forma diferente esta palavra. Você vai deparar, eu vou deparar, todos nós vamos deparar com virgens imprudentes. Virgens sem azeite. E é um teste do Senhor na tua vida. Dá um pouquinho do teu azeite. Não vai faltar para você. Porque o esposo vai saber que você tem amor no teu coração. Glória a Deus. Se você sente que ao teu lado tem uma virgem vazia, sem azeite na sua lâmpada, que se ela continuar assim, ela não vai enxergar mais nada nesta vida, ela não vai conseguir encontrar o esposo, não mande ela embora, comprada onde tem, mas fala para ela, chega aqui, eu vou te dar um pouquinho do meu, mesmo que a gente estiver aqui junto, nós vamos juntos, mas vem aqui perto, vamos orar, vamos buscar Deus, você está fraca, o pecado está te querendo te consumir, vem aqui que eu quero te ajudar também a entrar na glória de Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque tem que empurrar. Aqui não é o teu lugar. Vai embora, vai comprar para lá. Vai onde comprar onde tem. Aleluia. Será que dá para fazer esse teste na nossa vida, irmãos? Ou será que nós vamos falar, não vai faltar para mim também, não, então não vou te dar. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele fez essa parábola aqui, na hora, irmãos, para eles, para dizer que nós precisamos estar preparados. Mas se imagina hoje, aqui era uma comparação de um esposo, porque os homens poderiam ter várias esposas naquele tempo. Então, era um esposo com 10 noivas, né? Um com 10. E mas se de repente, essas 5 que estavam despreparadas, pudessem medir um pouquinho e falar, nós vamos dividir, porque ele já chegou, dá tempo, vamos acender aqui junto. Olha, cada uma de nós somos em 5, cada uma de nós vamos, você acompanhando, cada uma acompanha a outra. E chega lá e fala para o esposo, as que foram beneficiadas, falar para o esposo, só chegamos aqui porque elas nos ajudaram. Só entramos a ti, esposo, porque elas nos conduziram na escuridão, nos ajudaram a ser conduzidas, nos ajudaram a encontrar o caminho nessa escuridão, porque elas estavam com a lâmpada cheia de azeite, e a nossa, porque nós descuidamos desta vida, mas elas falaram, não, vocês não podem se perder, irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus, se um dia você entrar na glória de Deus, o Senhor perguntar para alguém, quem te trouxe até aqui, quem te ajudou, porque o Senhor vai perguntar, mas Ele sabe já, quem te ajudou você chegar aqui, foi a minha irmã, foi a irmã Maria, foi a irmã Josefa, foi lá a irmã Linai, foi a irmã Isabel, a irmã Geni, glória, ela me ajudou, Senhor, eu não tinha condições, eu estava fraco, eu estava indo para o pecado, mas ela orou por mim, ela me chamou, falou, vamos servir a Deus, vamos buscar o Senhor, e eu consegui aprumar, e eu estou aqui na tua glória, glória ao nome do Senhor, irmãos, façamos a nossa parte. Aleluia, além de prudentes, serão chamadas amorosas, mulheres cheias de amor, homens cheios de amor. Essa palavra vem, irmãos, para nos mostrar que nós devemos olhar a quem está do nosso lado, quem está perto de perder o encontro com o esposo. Até a última hora tem jeito.
Por que ele fala aqui, irmãos, no final? Uma comparação que ele faz. Em verdade vos digo que vos não conheço. Porque já tinha fechado a porta. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. O que é isso, fechar a porta, irmãos? Até o momento que a porta está aberta, dá para entrar. Deus não quer matar ninguém. Só não tem jeito, irmãos, para aquele que morreu no pecado da morte. E que é o pecado de morte? É o pecado onde a pessoa rejeitou a graça de Jesus. Então, esse pecado levará ele à morte. Não é um pecado que mata, mas é um pecado. O pecado de morte é aquele que rejeita a graça de Jesus, que peca contra o Espírito Santo, que é o representante, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peca contra o Espírito Santo, rejeita a graça de Jesus. Ele comete um pecado de morte, um pecado que o levará à morte eterna. Mas, irmãos, em tudo, se ele se arrepender e buscar o perdão de Deus, até o momento que a porta estiver aberta, há oportunidade de se entrar no reino da glória de Deus. Homem não tem poder de matar alguém para entrar na glória de Deus. Só o esposo fecha a porta. Mas que possamos ter dentro de nós, irmãos, um carinho, um amor. Irmã, irmão, que você se sente como uma das 5 virgens prudentes. Porque você talvez não por ego, mas porque você tem sentido no teu coração a verdadeira graça de Jesus. Você tem sentido paz em servir a Deus, o consolo do Senhor. Então você está cheia desse azeite maravilhoso. Então o Senhor hoje te recomenda por esta palavra: sai em busca de uma virgem, para dar um pouquinho desse azeite para ela. Sai em busca, irmão, de uma virgem. Sai em busca de alguém, aqui a comparação das mulheres virgens, mas sai em busca de uma alma, para aumentar, para colocar um pouquinho do azeite, lá chama para orar, chama para congregar, fala do Senhor Jesus, tira aquela alma da escuridão, do pecado, e leva até a porta do esposo, que a porta ainda está aberta para todos nós entrarmos na sua graça. O dia que nós entrarmos, irmãos, a porta se fechar, não vai ter mais jeito. Ele mesmo falou aqui. Abre-nos, ele respondeu. Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Você que está se sentindo, irmã, alma que está ouvindo aqui, se está sentindo como uma dessas imprudentes. Que você ouviu a palavra hoje, quis ouvir a palavra para alguma libertação da tua alma, porque você está sentindo por terra. Senhor, eu estou vazia, estou vazio, não tenho vontade de ir na igreja, não tenho vontade de congregar, não tenho vontade de nada. Você está se sentindo com a tua lâmpada vazia. Mas hoje, até antes de alguma virgem encostar perto de você, te ajudar e te buscar, te ajudar. Mas o Espírito Santo vai passar hoje pelos corações daqueles que estão sentindo vazio. Irmã, irmão, que está sentindo vazio. O Espírito Santo está passando aí, enchendo a tua botija de azeite. Você consegue sentir a presença de Deus agora aí? Você consegue sentir a tua botija enchendo de uma vez? E começa a clarear os teus olhos, começa a clarear a tua mente. Senhor, o que é isso? É o azeite da minha graça. Está entrando no teu coração, na tua alma. Amanhã você vai acordar melhor. Amanhã é uma quarta-feira, na quinta-feira também, na sexta, os dias vão melhorar, vai aumentar a fé no teu coração, vai aumentar a esperança, você vai ter mais amor para distribuir e vai começar a procurar pessoas também que precisam de uma ajuda. Em nome de Jesus Cristo, seja enchida a tua botija de azeite, a tua lâmpada, que você tenha estoque para servir a Deus, buscar a Deus em espírito, em verdade.
Glória ao nome santo do Senhor. Oh, irmãos, quanta parábola linda que o Senhor deixou escrito. Quanta. E essa aqui. Que momento algum, irmãos, o Senhor só falou isso porque a porta estava fechada. Por isso que ele disse, não vos conheço. Porque não adianta, irmãos, depois que acabar tudo, depois que nós entrarmos na glória de Deus, depois que, irmã, todos entrarem na glória de Deus, não vai ter como. Estará fechado tudo. Mas até que se entre na glória de Deus, há tempo para todas as coisas. Há tempo para Deus te perdoar de um pecado que você cometeu. Glória a Deus. Há tempo para você que caiu aí, que está sem força, que de repente ligou aqui o celular para ouvir e falou, eu só sinto mais nada, eu me sinto um pecador. Há tempo para todas as coisas. Hoje o Senhor passa e enche a tua botija de azeite. Isso aqui era uma comparação que o Senhor Jesus fez, irmãos. O Senhor, manda te dizer por esta palavra, o Senhor não tem interesse em que 50% caia no pecado e morra no inferno. Sim, Senhor, é verdade. O Senhor não tem interesse, o Senhor não se alegra nem nada do ímpio. O Senhor quer ganhar todos. Isso aqui é um exemplo, uma parábola para despertar dentro de nós, para despertar nas 5 prudentes, ajudar as outras imprudentes, e para as imprudentes também, sair pedindo, me ajuda, está acabando aqui, por favor, me ajuda, o que eu faço? Elas aqui, irmãos, elas disseram assim, as prudentes, dá do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Olha aqui, irmãos, a maneira com que elas falaram, maneira muito impositiva, muito egoísta também. Dá do seu azeite, que o nosso está acabando. Peraí, eu não tenho obrigação nenhuma de, com esse jeito que você vem falar comigo. Olha a maneira que você está falando. Então, irmãos, nós temos que perceber em toda a palavra de Deus, tem que haver humildade. Será que essas moças tivessem falado assim? Por favor. O esposo deve estar chegando, e se nós sairmos para comprar azeite, ele vai chegar, nós vamos ficar para fora. Ajuda nós. Será que não pode? Vocês estão em 5, nós estamos em 5, cada uma aí do lado da outra, andando junto. Verdade, sim. Vai arrastando nós. Não tem problema, eu vou atrás. Mas conduz nós por essa escuridão, para até a gente chegar lá no esposo. Se a gente for rejeitado, vai ser rejeitada por ele, não por um azeite que faltou entre nós. Irmã, irmão, se tiver que carregar alguém que você acha que essa pessoa está no pecado, que essa pessoa é um fraco, é um errante, carrega ele até o momento, o último dia da vida dele, carrega ele, porque se tem alguém que pode fechar a porta, é o Senhor Jesus. Nós não temos esse direito de fechar a porta para ninguém. A nossa obrigação é carregá-los, amor ao próximo, até o momento da porta do céu. Glória a Deus. Não deu tempo. Elas saíram, voltaram. Estava fechado, o Senhor nem conheceu elas. Faltou um pouquinho, está vendo, naquele momento de humildade delas e falar e pedir, por favor. Para alguém, irmãos, que está ouvindo aqui, que você está sentindo sem nada, vazio de tudo na sua vida. Peça ajuda. Peça ajuda, tem santos na terra para orar por você. Busca a Deus, Deus te ama. O Senhor Jesus não quer perder ninguém. Isso aqui era uma parábola que ele disse, só para nós estarmos preparados, mas não, ele não tem interesse que 50% da igreja vá para o inferno, não. Vai ter morte eterna, não. Nós não podemos nem pregar isso na igreja. Não podemos, homem algum pode pregar isso. Falar que 50% vai se perder. Jamais poderemos falar isso, porque o único que vai fechar a porta e falar não vos conheço é o esposo. Aleluia. Mas ele está chegando, ele vem.
Que hora que ele vem, ninguém sabe. Mas cabe a nós aqui, irmãos, o Senhor está falando com nós aqui, o Senhor está falando com as prudentes. Prudente, ajuda as fracas, ajuda as que estão vazias, prudentes. Ô, irmão, ajuda aqueles que você vê que estão fracos na igreja, irmão que você não vê mais, irmão que senta lá atrás, vai lá saudar, não fica só querendo saudar os grandes, aqueles que têm dom, ou saudar só o ministério, procura saudar aqueles que estão lá atrás, ou que está lá no vitrô lá, saúda, pergunta como você está, irmão, onde você anda, não lembro, tive mais, procura achar aqueles que estão sem azeite e fala para eles, vamos aqui, eu estou com um pouquinho, vamos buscar Deus junto, o Senhor enche a botija de azeite deles. Glória a Deus. E Deus está falando conosco de uma forma e falando de outra. E para aqueles que estão aqui, irmãos, que estão sentindo como essas 50% aqui, as 5 imprudentes, que está sentindo que você está vazia, que você não serve a Deus, não tem vontade de mais nada. Não tenha ego no teu coração. Não seja egoísta, achar que alguém vai te procurar. Se quiser que eu volte para a igreja, vai ter que me procurar em casa. Não faça isso. Humilhe o teu coração. Não precisa ir lá para o irmão que está na frente. Pede para o porteiro da igreja. Pede para uma irmã simplesinha. Irmã, irmão, eu queria tanto fazer uma oração. Vamos orar comigo, na minha casa ou na tua casa. Encosta ali, que aquela botijinha está cheia de azeite. E o Senhor vai encher as duas. Vai encher a tua e a dela. Glória ao nome santo do Senhor. Olha a palavra, irmãos, o fundamento da palavra. É um fundamento de restauração de alma. Para quem está sentindo vazio, busca o teu Deus. Senhor Jesus não quer te perder. Ele quer ver você feliz. Irmã, reclamou tanto hoje, tanta aprovação, lamentou. Tantas coisas, parece que você não tem mais nada. Irmão, parece que você não tem mais nada. Não sente a presença de Deus. O que é isso? O Senhor te enche hoje do Espírito Santo, da alegria, paz no teu coração. Esse azeite, irmãos, ele deixa nós com uma chama ardente. E quando nós estamos com uma lâmpada acesa, ela clareia, ela chama atenção, por causa da luz dela. O Senhor vai te encher, e a tua luz vai clarear os caminhos da tua família, os caminhos da tua casa, dos teus filhos. Vão olhar para você e falar, que lâmpada bonita. Irmãos, tem pessoas que nós chegamos perto e nós só encontramos pessoas desabafando, reclamando da vida e falando mal. Há pessoas no nosso meio que nós encontramos e só fala mal da vida dos outros. Mas tem aquele que nós chegamos perto e sente alegria no nosso coração, porque ele tem uma saudação de paz. Como a serva de Deus disse hoje de manhã, e eu estava ouvindo, não importa o lugar onde está, no elevador, no que está, a paz de Deus, glória a Deus, Deus abençoe. Olha que alegria. Sinta isso, que hoje eu termino esta reunião, você sinta, se você estava sentindo como uma das prudentes, busca as imprudentes para elas entrarem contigo na glória de Deus. E você sentindo imprudente, encoste nas prudentes, que Deus vai colocar amor no coração delas, abraçar você e falar, vamos comigo, aleluia, vamos comigo, você está fraca, está sem luz, mas vamos comigo até a porta, porque se tem alguém que pode rejeitar a tua entrada, não sou eu, nem ninguém, nem o ministério, nem ninguém, mas é o esposo chamado Jesus Cristo, é o único que morreu na cruz, teve a morte de cruz para salvar a nossa alma, é ele que tem direito de dizer, entra ou não entra, mas o que ele vai determinar para todos é, entra, vinde benditos de meu Pai, possuís o reino que vos está preparado. Glória ao nome santo do Senhor, que a paz de Deus esteja no teu coração, que nesta noite durma em paz, irmão, durma em paz, irmã, e não se sinta como uma virgem imprudente, mas se sinta hoje como uma virgem preparada, cheia do azeite, e que você vai iluminar a tua casa, a tua família, os teus filhos,
dando glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra que Deus nos tem dado esta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia, a Jesus. Senhor. Oh, Deus, que coisa linda. Aleluia. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Santo Deus. Agradece a Deus, a irmã Linai. Por favor, agradece a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Pai, tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Glória ao Criador, Senhor, nosso Deus e bom Pai das moradas eternas. Na noite desse dia, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na salinha do amor de Cristo Jesus, para te render graças, Senhor, por todo o bem que fizeste para nós, Pai, por ter nos abençoado, nos guardado até agora, Senhor, por ter colocado em nós, Pai amado, a plenitude da graça, Senhor, e ter nos perdoado, Pai amado, ter nos livrado, Senhor, da condenação, Senhor, e do jugo pesado, Pai amado, e ter colocado em nós, Pai, a leveza do teu Filho amado. Queremos te agradecer, Senhor, por essa reunião a qual foi aberta em nome do teu Filho amado, pelo crescimento, Senhor, que tu está dando, Senhor amado, a cada dia mais, Senhor, aqui dentro da salinha, na plataforma do YouTube, de pessoas que estão agregando, entrando, Senhor, para conhecer a tua palavra, Senhor. Alguns não têm oportunidade de congregar em presencial, Pai, e estão aqui junto conosco, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Queremos te agradecer pelos hinos cantados, pela oração que foi feita, oh Senhor, pelos conselhos que foram dados, Senhor da glória. Que coisa linda, Senhor, saber que tu és manso, tu és humilde, tu não é um Deus que nos joga fora, que nos mata, Senhor, mas nós queremos muito mais agradecer por esta palavra, Senhor, a palavra, Pai amado, que trouxe a nós a esperança, Senhor, esperança essa, Pai amado, daqueles que estão com pouco azeite, terem a oportunidade, ó Deus, de receber o azeite, Pai amado, que é a unção do teu Espírito Santo na vida deles, Pai, e alcançar também a plenitude da graça, Senhor. Pai, coloca nós cada vez mais, Senhor, cheios de amor, Senhor, cheios de compaixão para com o próximo, para que nós possamos receber a tua palavra, Pai, e a tua glória em nossas vidas. Te agradecemos por cada um que está aqui, em especial, Senhor, nós vamos apresentar, Senhor, e te pedir que dê um abraço na irmã Isabel, Senhor. Ela pediu oração na primeira oração, ela me mandou mensagens, Pai. Essa palavra já falou tanto com a tua serva, Senhor, tanto. Nós cremos que ela está saindo daqui revigorada, Pai amado. Mas, Senhor da glória, nós queremos te pedir só mais uma coisinha, dá um abraço nela, Pai amado, para que ela possa, Senhor, receber a tua palavra e o nome de Deus ser glorificado. Pai santo que estás nos céus, te agradecemos, Senhor amado, por saber, Senhor, que tu nos deu oportunidade, Senhor, de reconhecer, Pai amado, que tu és o nosso Salvador, que tu nos deu oportunidade de saber, Senhor da glória, que a tua graça nos basta, Senhor, que tu não é um Deus, Pai amado, que quer nos matar, que quer nos condenar, que esses irmãos, Pai amado, que vêm, Senhor, quantos vêm falar para nós que tem medo de Deus, nós não devemos ter medo de Ti, nós devemos ter temor a Ti, Senhor, que o temor a Ti aumente cada vez mais nos nossos corações, porque sabemos que Tu é um Pai maravilhoso. Apresentamos e agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo, apresentamos o irmão Marcos que está aqui, Pai amado, ele não nos ouve, Senhor, mas o Espírito Santo que está aqui, agradecemos pela presença do Espírito Santo que está ali visitando ele, Pai amado, que possa, Senhor amado, falar tudo para ele que ele precisa ouvir. Te rendemos graças, Senhor, por tudo, te pedimos uma noite de paz, oh meu amor. Oh, meu querido Deus, coloca sobre as nossas camas, sobre a cabeceira das nossas camas o nosso anjo, para que o medo vá embora, a aflição e a dor, e a incerteza da tua palavra. Senhor, tu ama tanto as almas, porque de manhã eu tive um depoimento exatamente dessa palavra, agora que tu está me trazendo a lembrança. Uma serva de Deus que disse que sentia tudo isso que tu disse na palavra, Senhor. Se ela estiver aqui dentro, na hora que ela ouvir essa palavra, ela vai sair revigorada, Pai. Te pedimos, Senhor, que continua conosco. Ah, Deus amado, abraça
a todos nós, Senhor, e que essa palavra permaneça em nossos corações e se materialize também. Te rendemos graças pela vida do irmão Dom, pela vida do irmão Fernando que está presidindo, pela vida da Elimar que tocou, Senhor, e de todos aqueles que contribuem, Pai amado, o irmão Jefferson que colou lá as palavras, pediu oração, Senhor, mas eu creio que essa oração também, essa palavra, Senhor, já chegou com libertação dentro da casa dele. Senhor, te rendemos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Filho do teu amor que vive hoje eternamente. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Bendito Deus. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Melina, podemos encerrar aqui agora, sem o hino mesmo? Sim, meu amado. Glória. Eu tenho que Pode sair ser. agora, com compromisso também. E Glória a Deus. eu agradeço a serva de Deus que tocou, a irmã também que ajudou, todo o servo de Deus, irmão Glauco, os demais, por tudo, viu, irmãos? Pela paciência conosco. E eu faço isso aqui, irmãos, com um amor muito grande no meu coração. Glória a Deus. Amém. Gostaria de estar até mais. Estou sempre aqui junto com os irmãos, né? Fazendo a minha parte aqui pequenininha, mas que Amém. gostoso. Isso aqui é uma família, irmãos. Eu Amém. creio que Sim. daqui a anos, se o senhor não vier buscar antes, mas nós vamos estar aqui. E a gente tem percebido que tem aumentado cada vez mais irmãos que têm participado, irmãos, porque tem muitas famílias precisando, enfermos. Que gostoso, irmãos. Você pega uma pessoa que está no hospital, há dias Glória. internado, leva um celularzinho desse lá, ensina ele. Isso é uma Amém. coisa boa. Às vezes, ao invés de ir lá no hospital e falar de doença, vai na hora da visita, ensina lá a entrar no hospitalzinho, porque tem pessoas que ficam dias e dias no hospital, põe lá, leva um foninho de ouvido, Deus preparar, compra um foninho de ouvido, custa R$15, leva lá e fala, ó, pra você ouvir aqui a reunião, olha que gostoso. Faz bem até para a vida. Tá bom? Vou encerrar, tá bom, minha irmã Lina? Pode encerrar, meu amado. Lembrando que amanhã, Fernando, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que amanhã nós temos a nossa... Amanhã, de manhã cedo, deixa eu só ver aqui se a gente tem 1 minuto só. Tá bom. Amanhã é dia 15, né? Não, nós Sim, não temos reunião. 15. Nós temos reunião amanhã à noite. Deixa eu só olhar aqui, porque a Irmandade já fica todo mundo aí preparando, orando por servos de Deus, glória a Deus. Nós temos amanhã, é dia 14. Dia 15. 15, né? Irmão Marcelo Pires vai estar conosco aqui também às 18 horas. E na parte da manhã, nós temos a nossa oração, 15 dias já orando, glória a Deus, como passa rápido, santo Deus. Mas eu aviso o horário para vocês, passa muito rápido. Deus abençoe, meu amado. Amém. Amém. Eu vou saudar e depois eu vou sair, tá? Que a paz de Deus, Tá a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo, a bendita palavra permaneça para sempre em nossos corações. Amém. Amém. Deixa eu abrir os microfones. Irmão Dom, Amém. vamos dar a palavra para o irmão Dom, Fernando, para ele saudar a Irmandade antes de você sair? Tá, irmão Dom. Aparece aí. Glória a Deus. Eu estou todo descabelado aqui, acabei de chegar do serviço. Então vai descabelar, quer dizer, sem Não, câmera, então, vai. não tem problema. A paz de Deus com todos. Deus abençoe. Amém, irmão Dom. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz de Deus Amém. para todos, irmãos. Olha o Marcos, ó. Cadê o Marcos? Paz de Deus, Marcos. Vixe, é isso mesmo, meus amados, irmão Marcos, santo Deus. Todo mundo saudando irmão Marcos. Vou abrir os microfones. Puta, irmão, deixa eu recado. Oi? Irmão Marcos saiu para ir no culto às 17 Tá bom. 19h30. Mas é bom que a gente já então tá. acostuma. A intenção é boa, já costuma fazer sempre. Isso. Deus abençoe. Eu vou desativar os microfones, você salva o Fernando, em seguida a gente fecha essa linha. Deus abençoe, irmão Glauco. Paz de Deus, irmão Muita paz Fernando. de Deus Deus, irmão abençoe, irmão. Fernando. Deus te abençoe. Deus com poderosamente. todos. Deus abençoe. Paz de Deus, Deus. Fernando. Deus te abençoe. Deus abençoe. Marinai. Fernando, paz de Deus, a toda a Irmandade. Deus abençoe. Jesus abençoe. Deus Boa abençoe. noite, Fernando. Deus abençoe. Paz de Deus, irmão Irmão Dom. Dom. Paz de Deus, Deus irmã abençoe. Adriana.
Amém. Aqui. Paz de Deus, toda irmandade. Adeus, Amém. Paz de Deus, família de Jesus. Adeus, Amém, Pai de irmã. Deus abençoe a todos. Deus, Fernando. Deus, irmã Elinai. Paz de Deus, mãe Elinai. Amém, Marceli. Não tinha visto a senhora? Irmã Glaucia. Eu cheguei atrasada, que eu perdi a hora. Amém, querida. Deus Paz de Deus, abençoe, meus irmã Cleide. anjos. Amém. Paz de Deus, mandou. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus Paz de Deus, mãe Helenice. Saudade da Deus, irmã. irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Uma noite Paz de orada. Deus, Pan Glaucia. Deus, Manzeli. Abençoe. Amém. Amém, mandou. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe todos. Amém. Amém. Pai de Deus, irmã Eva. Deus, Mariana. A paz de Deus, mãe Glaucia. A paz de Deus, mãe Eva. A paz de Deus, mamãe Jefferson. Jefferson, meu querido. Amém. Que o Senhor te abençoe. Deus, Maninai. Amém. A paz de Deus. A paz de Deus, mãe Cleide. Amém, Irmã Helenice Pérez está aqui com o meu amor. Amém. Deus abençoe, irmã. A paz de Deus, mãe Lica. Amém. Que Deus a todos. Meu amor, saúde. Amém, José. Ele saiu mais Deus, cedo, irmã Helenice. Amém. Deus abençoe. Irmã Eliane. A Deus, mãe Janes. Então, Amém. faz nossas orações. Pai de irmã Vânia. Pai de Jane. Amém, meus amores. Maria. Amém. Paz de Deus, mãe Glaucia.